Para vocês terem uma ideia, você vê, nós estávamos aqui na ilha de Chipre, quem acompanha? Amém? Quem está em casa também está podendo ver, nós estávamos na ilha de Chipre, então entramos na região, beirando aqui a Panfilha, aí aqui nós chegamos em Listra, Icônio, Derbe, essa região aqui fez parte da primeira viagem. E então o apóstolo agora nós vamos para uma segunda viagem. A primeira viagem nós fomos via mar. Aqui, ó, nessa região aqui, próxima aqui da Síria, um pouco abaixo da Antioquia, nós temos aqui um porto. E desse porto entramos em Chipre, do Chipre navegou-se e entrou na região aqui da Panfilha, pegamos aqui um pouquinho de Icônio, Listra e Derbe. Só que agora a viagem vai modificar um pouco, porque o apóstolo, ele vai agora pegar de Antioquia e ele vai pegar agora por terra. Então ele vai fazer, está vendo esse traçado verde aqui? É o caminho que ele vai percorrer. O que acontece? Vendo toda essa região, nós temos regiões muito populares. Você está vendo aqui a região da Ásia, como é grande, até hoje, né? É grande. E além dessa região da Ásia aqui, nós temos aqui, ó, toda essa parte aqui, que aqui fica, depois nós vamos ver em outros mapas, aqui assim, ó, fica Efésios, aqui fica a cidade de Efésios, aqui nós temos aquelas cidadezinhas todas da carta ao Apocalipse, que nós vamos ver todas elas aqui, ó. Quando a gente estuda a carta ao Apocalipse. E essa regiãozinha toda aqui, ela está muito ligada a um estreito aqui, ó, junto com a região da Macedônia, com a região de Filipos, que vai dar na Europa. Essa regiãozinha aqui, ela é chamada de Ásia Menor. Então, quando você ouviu falar de Ásia Menor, está se retratando dessa região. Então, o apóstolo São Paulo, quando vocês viram que por mais que tivesse muitas perseguições, só que os discípulos se convertiam, as pessoas iam se rendendo a Jesus. Então, quando ele adentra essa região, você imagina a região da Galácia, você imagina a região, a própria Ásia, a Galácia. Agora, a Bitínia, um ponto, gente, isso aqui é uma estratégia, era um lugar tão fenomenal para pregar o evangelho, porque você imagina, ele está aqui, ó, a ligação com a Europa, a ligação com outros países é muito próximo. Só que quando Paulo vai tentar ir para esta região, o Espírito de Jesus vai o quê? Vai fazer o quê? Proibi-lo. Vai proibi-lo de ir lá. E aí nós vamos ver por que aconteceu isso e para onde ele irá. Porque o dono da obra é o Espírito Santo. Amém? O dono da obra é quem? De novo, mais forte. Quem é o dono da obra? É o Espírito Santo. Então, nós estamos aí nessa segunda viagem. Qual o objetivo disso tudo aí? Quer dizer, nós vamos ter... Abre aí comigo já. Capítulo 15, versículo 16, diz assim. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornaremos a visitar nossos irmãos por toda a cidade em que anunciamos a palavra do Senhor para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não levasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não acompanhou nesta obra. Tal contenda houve entre eles que apartaram-se um dos outros. Barnabé pegou consigo a Marco e voltou para o Chipre. O 40. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Então, o que Paulo vai fazer? Paulo, ele vai funcionar bem dentro de toda a orientação que havia sido a primeira viagem. Ele recebeu orientação sobre a igreja de Antioquia, ali os mestres, doutores, jejuando, orando, e pôr as mãos sobre eles, e ele foi enviado. Então agora ele volta de onde ele foi enviado. Ele volta de onde ele foi enviado. Ao passo que Barnabé vai procurar, com uma atitude dele independente, pegar Marcos e ir, Paulo não. Paulo, nós vamos voltar à igreja de Antioquia, que é onde os irmãos haviam encomendado eles nas missões. Isso vai acontecer. Quando chegamos no capítulo 16, aí, acharam aí o capítulo 16? Aí o que vai acontecer? Chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas pai de grego. Esse versículo é tão interessante, porque ao passo que parece que a obra perdeu, o que vai ser agora da missão?
Poxa, Barnabé foi embora, não quis continuar com Marcos, com Paulo. Marcos não quis pegar, houve essa contenda. A obra, gente, é de Deus. Ela não sofre uma crise de continuidade. Porque se você não quiser, se eu não quiser, Deus vai preparar outra pessoa. E geralmente a pessoa que Deus prepara é melhor que a gente. Então nós temos que entender que a obra é de Deus, não é nossa. Quero ver o que vai ser do reverendo se eu sair. Se eu, pastor Leonardo, sair, a obra continua. A obra não é que a visão Deus deu ao reverendo, não foi a gente não. Nós só ajudamos ele, mais nada. Mas a visão Deus deu para o reverendo. Amém? O ministério Deus deu para o reverendo. Amém? Nós, pastor, não temos ministério particular não. Tudo é o reverendo, nós somos auxiliares. Nós somos auxiliares. E eu digo, lá na Zona Sul, eu digo, o pastor de vocês é o reverendo. O pastor da ovelha é o reverendo. Eu só ajudo. A gente só ajuda. Amém? E aí o que acontece? Vai ter sempre um Timóteo esperando. Vai ter sempre um Timóteo. Amém? Vai ter sempre quem? Um Timóteo. E aí é interessante porque quando chega o versículo 6, acharam aí? E passando pela Frígia, pela província da Galácia, aí vamos lembrar, passando pela Frígia, a província da Galácia. Então, quer dizer, isso aqui era uma região importantíssima. Essa Frígia era uma região interiorana. O que significa isso? Roma fez uma estrada que vinha pegando aqui, cortando a Galácia, entrando aqui pela Frígia e chegava à Ásia. Então essa estrada era muito utilizada para cortar toda essa região, porque passava pela maior parte das colônias romanas na Ásia, na Galácia, na Capadócia. Então olha onde o apóstolo ele está caminhando. Então quer dizer, passando pela Frígia, na Galácia, aí imagina, o coração de um evangelista, do apóstolo São Paulo, você vê, ele está aqui, ele está aqui. Imagina se essa primeira viagem já teve muitos milagres, muitas coisas, agora você imagina ele olhando toda essa multidão, o coração sedento de pregar. E aí quando esse coração sedento, aí diz assim, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quer dizer, então essa região da Ásia, que ele havia querer muito entrar, pegar toda a Ásia, o Espírito Santo impede. Isso mostra que nós temos que estar muito atento ao que o Espírito Santo orienta, e nem sempre é aquilo que a gente quer. Eu acho que o reverendo deveria fazer assim. Nós não temos que achar isso. Nós temos que crer que o que o Espírito Santo orientar é o melhor para nós. É o que o Espírito Santo orienta, não o que eu acho. Amém? Aí quer dizer, e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia. Por quê? O que o apóstolo coração sedento quer? Entrar. Aí ele falou o seguinte, vamos chegar e tentar entrar na Bitínia. Porque entrando na Bitínia, um pulo para a Ásia, para onde ele queria também pegar e onde Deus proibiu. Mas aí o que acontece? Quando chegaram, o Espírito de Jesus não permitiu. Agora, olha que coisa linda, por isso que a gente lê essas coisas e lembra do nosso ministério. Lembra como Deus dirige, por quê? Não permitiu, certo? Aí olha só, e de noite, imagina, aí olha só, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e faz o quê? Agora, o pacto de obediência do apóstolo é muito importante. Isso a gente vê no nosso reverendo, quando Deus fala algo com o reverendo, gente, ele vai fazer, independente de qualquer coisa. Porque quando, imagina, a intenção do apóstolo é essa, mas o Espírito Santo falou, não. Aí ele tem a visão, aí olha o capítulo 16, versículo 10, diz assim, e logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia. Olha só, e logo procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o evangelho ali. Pacto de obediência. Quer dizer, então ele vai atravessar, então ele está nessa região, e ele vai para Troade. Troade é um porto importantíssimo, assim como Efésios tem uma importância até maior, porque pelo que foi investido lá, mas quando se fala de porto, as cidades, ou as ilhas, ou as províncias que mais tinham portos, eram mais ricas,
ali você imagina, ancorava navios, o próprio Éfeso, o próprio Coríntios, de 30 a 40 metros, navios de 30 a 40 metros. Então o fluxo de pessoa era maior, havia várias etnias estavam ali. Então você imagina como esses portos eram populosos. Ele vai para Troade. Quando chega ali na cidade, ali, ele vai pegar Troade, de Troade ele vai caminhar mais um pouco. Aí ele vai passar Samotrácia, depois de Samotrácia, Neápolis e chega em Filipos. Agora, é interessante a gente ler um pouquinho e ver essas direções do Espírito Santo, porque onde ele está chegando agora? Quando ele queria pregar o Evangelho na Ásia, ia alcançar muitas pessoas. Só que o mundo maior estava por vir ainda. Você imagina, ele vai adentrar na Europa. Deus tem seus desígnios. Deus tem seus propósitos. Não fica acreditando ou chamando daquele lugar, aquilo aqui é uma pedreira, aqui é muito ruim. Olha, tira isso da tua boca, tira isso da tua mente. Começa a fazer como fez o profeta Ezequiel. Deus perguntou para ele, o que é que você vê? O que é que você vê? Vale de ossos secos. Pode esses ossos reviverem? O Senhor sabe. Em Deus tudo é possível. Então vai determinar uma congregação, vai para um local, já chega com a mente de Deus, tudo é possível. Não vai com aquele pessimismo para baixo, o pessoal aqui não gosta mesmo não. O pessoal aqui é diferente. Não, aqui é um país diferente. Não, mas o pecado é o mesmo no coração do mesmo ser humano. As mazelas que o diabo utiliza são as mesmas desde a época de Adão. Então o nosso Cristo também é o mesmo, com o mesmo poder, com a mesma unção, para mudar, transformar os corações. Agora, Deus sempre vai preparar corações e pessoas que às vezes a gente nem imagina. Sabia? Olha o versículo 8, o 18:8, diz assim, Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor. Gente, olha isso aí. O principal abriu o coração. Por isso que a gente não pode ficar com medo. Não pode ficar porque fulano é isso, fulano estudou muito, fulano... Nem aí para isso, sabe por quê? Porque o fulano não sabe do potencial que nós temos, que é o Evangelho. Ele não sabe nada do Evangelho, quem sabe é a gente. Você pode não saber muito de filosofia, você não pode saber, mas pastor, eu não sei disso, eu não sei daquilo, mas de céu e inferno você já é doutor. De perdão dos pecados você já é doutor. Amém, gente? Nós pastores, nós líderes de projeto, ou qualquer lugar que você for, a linguagem que nós temos que falar é a linguagem bíblica que o nosso reverendo fala. Não importa onde eu esteja, não importa onde eu for, mas a linguagem é a linguagem que eu aprendi das Escrituras através do meu pastor. Porque senão a gente começa a ficar achando muito eloquentezinho, daqui a pouco fala besteira por aí, aí um monte de gente vai atrás, olha só que estrago que faz. Nós temos que ficar muito ligados ao nosso reverendo, que é o nosso pastor, que é o nosso Paulo, que é quem Deus chamou e nos ensinou, gente. Ele nos ensinou e nos ensina. Porque senão as coisas, você vai ser um instrumento, eu, todos nós, pastor, qualquer pessoa que vá onde for, que faça o que for, aí Deus está te usando, está te fazendo, está acontecendo, mas não esquece não, meu amado, que isso tudo só acontece porque não é por causa de você, é por causa de um compromisso que Deus tem com um homem chamado reverendo, que lá atrás aceitou o chamado com a sua esposa, e hoje nós estamos aqui. Então quando Áquila e Priscila chamam o Apolo, homem eloquente, poderoso, quer dizer, falava bonito, mas faltava algo no cara. E eu vou dizer um negócio a você, o sucesso é a gente falar o que o reverendo fala. Eu tenho experimentado a graça de Deus na Zona Sul, porque a gente lá, eu sempre falo, gente, o segredo é fazer o que o reverendo faz. Não adianta, não é sucesso fazer o que nós não aprendemos. Mas aí fora a moda é essa, nós não temos compromisso com moda de ninguém. Nós temos compromisso que aprendemos com a palavra através do nosso reverendo, do nosso líder espiritual. Amém, gente? Do nosso líder espiritual.